Todo mundo erra, ninguém é perfeito, a verdade é essa. Pode ser aqui, pode ser aí na sua casa e pode ser também em Hollywood. Quando você erra aí, tua mãe te dá bronca, né? Pode ter uma chinelada talvez, seu pai fecha a cara, seu cônjuge joga tuas roupas pela janela. Pode acontecer, não sei. Aqui quando a gente erra, eu puxo a orelha do editor, do roteirista, do thumb maker, que vocês acham que sou eu que faço as capas, né? Puxo até a minha, porque eu vacilo pra caramba também. Mas em Hollywood, quando o roteirista erra, o que acontece? O erro vai pro filme e vida que segue. Concorda? O erro já foi. Eu tenho certeza que já vi um negócio no cinema, no streaming, e teve que levantar da cadeira. Não é possível que ninguém percebeu aquele furo no roteiro, não é possível. São coisas que não fazem o menor sentido, que chega até a ofender a gente, concorda? Eles acham que o público é o quê? É burro? Eu separei aqui 7 furos que não tem explicação, que não enganam ninguém. O roteirista vacilou e ficou por isso mesmo. Vamos lá. Inês Transpeter aqui. Muito tempo atrás, a long time ago, na época da vovó viúva, o roteirista deixava passar um furo e o único lugar que a gente ia pra comentar isso era ali, na hora do cafezinho, na hora do recreio, no bar, quando a gente se encontrava, a gente não comentava essas coisas num lugar aberto como a internet, né? Pra tirar dúvida, a gente tinha que ver o filme de novo e aí era mais um ingresso pago, concorda? Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem internet, o que é isso? Você vê um erro num filme, você joga nas redes sociais e aí milhares de pessoas respondem que viram o mesmo erro. Pô, viraliza, dá um RT, compartilha, enfim. Você vai num fórum, talvez, numa internet, solta o verbo, ficou na dúvida se era furo de roteiro mesmo, você tá na dúvida? Você vai no YouTube conferir, assiste de novo no stream, coloca o DVD pra rodar outra vez. Então isso significa que os roteiristas ficaram mais espertos? Nada disso, deveriam, né? Eu separei aqui 7 furos de roteiro que são de doer. De doer. Vem sofrer comigo, eu não posso ter visto isso sozinho. E se você gosta dessas loucuras cinematográficas, segue esse canal, se inscreve aqui nesse canal com o sininho ativado. Tá aqui embaixo, só você fazer isso agora. O que vai acontecer, Pedro, comigo? Eu vou ficar hipnotizado, sou obrigado a ver todos os vídeos? Jamais, que é isso? Pô, quisera eu, né? Seria bom demais. Mas não, você ativando o sininho, você só vai ser avisado quando tem um vídeo bacana, um título bacana que te interesse, algum anime que você tá acompanhando, alguma história em quadrinho, algum super-herói que você curte pra caramba, algum vazamento que acabou de sair sobre algum filme de super-herói, a gente traz aqui na frente todo mundo. Pra isso você tem que estar com o sininho pra você já chegar no cinema nervoso, sabendo tudo canonicamente. Posso contar com a tua inscrição, sininho? Pô, tô sentindo a vibe, a vibration. Obrigado, galera, vamos lá. Daniel LaRusso venceu ilegalmente em Karate Kid. Ó, eu não vou nem mencionar que o golpe da garça não existe, tá? Aquele papinho que ele é indefensável também não engana ninguém. É um chute frontal, qualquer um que saiba karatê a ponto de disputar um campeonato sabe bloquear um chute frontal. Sabe, não é nada, oh meu Deus, pô, se você luta alguma coisa, comenta aqui embaixo. Pô. O cara fazer isso aqui, você vai falar, impossível defender isso. Eu perdoo o golpe da garça, porque tem todo aquele encantamento oriental, é quase um golpe mágico, né? Um golpe fantasioso. O problema é que o filme deixa bem claro, ok? O juiz do campeonato diz isso no filme. Golpe na cabeça é ilegal. É proibido no torneio e ponto, tá lá. Aí vai o Daniel LaRusso, mete a bicuda da garça na cara do Johnny Lawrence e vence a luta. Era pra rolar desclassificação, mas não acontece. A série Cobra Kai menciona esse detalhe. Mas lá atrás, no filme original, o furo de roteiro passou batido. 2. Quem matou a tripulação do barco em Mundo Perdido? Em Jurassic Park, Mundo Perdido, os caras tiram um tiranossauro da ilha e levam pro continente. É evidente pra todo mundo que tá vendo aquele filme que, porra, isso é uma péssima ideia. Esse bicho vai se soltar, esse bicho vai tocar o terror na cidade. Dito e feito, né? É exatamente isso que rola. Só que o roteirista não soube explicar direito. Tem um barco carregando o tiranossauro. O bichão tá preso dentro desse barco. O barco chega no porto e a tripulação tá morta, estraçalhada. Por quem? Pelo quê? O tiranossauro só é solto mesmo depois que o barco para. Então, quem foi que passou o rodo na tripulação? No roteiro original, tinha lá velociraptors escondidos no barco, né? O que explicaria tudo, beleza. Só que essa parte foi cortada, mas a tripulação morta continuou na história. 3. Ninguém pensa em usar a Zona Fantasma para escapar de Krypton. Galera, esse é um furo de roteiro ancestral, mas esse sempre me incomodou, de verdade. Sempre faz parte do mito do Superman, desde os quadrinhos, inclusive, né? E reapareceu nas versões do cinema. A gente vê o Zod, o General Zod, os aliados dele sendo banidos pra Zona Fantasma. Aquele espelho lá, que eles ficam lá dentro, né? Aí Krypton explode e ninguém pensa em fugir pra Zona Fantasma. Era um recurso que tava ali, sabe? Tipo, tava ali no alcance dos caras. Ah, Peito, mas Zona Fantasma é uma prisão.
Então tá, o que é melhor pra você? Reconstruir a sociedade, tudo ali dentro da vida toda, ali dentro da Zona Fantasma, e depois, de repente, bolar, sei lá, alguma forma de fugir, ou morrer geral na explosão de cripto? O que você acha melhor? Em Homens de Aço, esse furo é mais gritante ainda, porque o General Zod tá sendo banido ao mesmo tempo que Krypton tá indo pro beleléu. Zod é condenado a ficar vivo. Ele é condenado a ficar vivo. Essa é a sentença dele. Não faz sentido algum. Nunca fez. Canonicamente nos quadrinhos é isso. Os únicos sobreviventes de Krypton são Superman e um bando de criminosos. 4. Como Palpatine tinha uma frota secreta tão grande? É tanto furo de roteiro em Ascensão Skywalker que chega até a dar raiva. Mas eu vou me concentrar na frota do Palpatine, a chamada Ordem Final. Pô, o velho tinha ali umas 1000 naves escondidas em Exegol, né? Planeta que ninguém sabia onde ficava. O filme inteiro é sobre como encontrar um caminho pra Exegol. Agora me responde, como é que o Palpatine arranjou funcionário para aquilo tudo? Para construir aquilo tudo? Deve ter sido a maior obra das últimas décadas, centenários, não sei. Se cada cruzador tivesse, por baixo, ok? Uma tripulação de 100 pessoas, seriam 100 mil profissionais, 100 mil vagas de emprego. Imagina o LinkedIn do Palpatine, imagina isso. O cara trouxe 100 mil funcionários para Hexagon e ninguém vazou a localização do lugar. Como que ele pagava o salário dessa galera? Como? De onde que ele tirava dinheiro? Da força? Pô, tem que fazer força para isso. Nada faz sentido. 5. O caminho maluco de A Rocha. Essa foi de levantar no cinema. Presta atenção, é sério. Eu não sei se vocês lembram do filme A Rocha, mas eu vou explicar aqui um básico. Aliás, filmaço, presta atenção. Aliás, todos que eu trouxe aqui são filmaços. Bom, é um filme sobre prisão na ilha de Alcatraz, né? Da qual ninguém nunca fugiu. Aliás, eu tive agora há pouco tempo lá, coincidência. Mas vamos lá, no filme, Sean Connery tinha sido o único cara a escapar do lugar. Só que agora, no presente, a ilha tinha sido tomada por terroristas e uma força especial tem que entrar em Alcatraz. Eles resolvem chamar o Sean Connery para ajudar. O único cara que já conseguiu escapar de lá. Se ele soube sair, ele sabe entrar, certo? É aí que não faz sentido. Numa cena, o Sean Connery atravessa uma fornalha porque ele memorizou o esquema das chamas e das engrenagens. Parece cena de jogo, ok? Aí quando ele chega do outro lado, né, quando ele tá do outro lado de Alcatraz, ele abre uma porta para os soldados entrarem. Só que se o Sean Connery no passado fugiu de Alcatraz, então ele já estava dentro, então ele já podia abrir a porta. Ele não teria precisado passar pela fornalha. O roteirista comeu mosca nessa. 6. Por que treinar mineiros em Armageddon? Esse é um furo tão bizarro que até o Ben Affleck reparou. Em Armageddon, um asteroide gigante vai atingir a Terra vai ser aniquilada. A NASA recruta um grupo de mineiros para perfurar e destruir o asteroide. Em 12 dias, esse grupo de mineiros é treinado para se tornar astronauta. É um treinamento, galera, que na vida real leva anos. Aí o Ben Affleck perguntou pro diretor, o Michael Bay, se não fazia mais sentido o contrário. Não seria melhor a NASA treinar astronautas para operar uma broca? Segundo o Ben Affleck, o Michael Bay respondeu curto e grosso. Mandou ele calar, maldito. Tá bom que continua as filmagens. É aquilo, não faz pergunta difícil. Só pega teu check-in e faz um filme. Não complica pro roteirista. Em Hollywood, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Vocês sabem disso. 7. A física bizarra de Homem-Formiga. Sobrou pro Sam, tá achando que eu ia perdoar? O primeiro filme do Homem-Formiga deixa bem claro que o processo de encolhimento acontece por causa da redução do espaço entre as partículas, né? Tornando as pessoas os objetos menores e mais densos. E é por isso que o Scott Lang continua podendo socar mesmo com o tamanho de formiga. É por isso que o Scott Lang cai no chão e quebra o piso. Ele está mantendo a massa dele e, consequentemente, o próprio peso, concorda? Ele está só mudando o tamanho, mas o peso e a massa é a mesma coisa. Aí, nesse mesmo filme, a gente viu o Scott Lang montando em cima de uma formiga voadora. E como? Como é que uma formiga consegue carregar o peso de um humano? E assim, no mesmo filme, a gente também vê o Hank Pym com um tanque de guerra que ele usava como chaveiro. A gente está falando 40 toneladas de metal num chaveiro. O Hank Pym tá sinistro. Tá monstrão. É claro que essa lista tá incompleta. Existem muito mais furos de roteiro em vários filmes. Porra, furo pra caramba. Agora eu deixo pra vocês. Escreve aqui nos comentários que outro furo de roteiro você já viu, algum filme, série, alguma coisa que deixou você boladaço. E esse eu quero ler muito porque dá sim pra gente fazer lista 2, 3, 4. Vocês vão me ajudar nessa, hein? Missão dada. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos continuar desmembrando toda a indústria cinematográfica. Cara, a gente pode trazer, galera, a gente pode trazer realmente uma série de vídeos de furos de roteiro. Pô,
Instalou agora essa ideia. Tamo junto nessa missão? Então comenta aqui embaixo, se inscreve e ativa o sininho pra você não perder. Obrigado de coração por mais esse vídeo, galera. Até a próxima. Fui!